Os perigos que encontramos na vida espiritual. Não existe nada mais vital para a vida cristã que andar segundo o Espírito todos os dias. É isso que nos mantém numa condição espiritual estável, livra-nos do poder da carne, ajuda-nos a obedecer sempre à vontade de Deus, e nos protege do ataque de Satanás. Agora que já compreendemos as funções do Espírito, devemos imediatamente andar por ele. Isso é uma tarefa para todos os momentos de nossa vida, e da qual não podemos descuidar. Nos dias de hoje, precisamos estar em alerta com relação a esse perigo que é receber um ensino do Espírito Santo e depois rejeitar a direção dele. Foi exatamente nisso que muitos crentes tropeçaram e caíram. Não basta adquirir o ensino do Espírito, temos de acatar a direção dele também. Não devemos nos satisfazer apenas em ter o conhecimento espiritual. Precisamos também buscar ardentemente andar segundo o Espírito. Muitas vezes ouvimos pessoas falarem sobre o caminho da cruz. Afinal de contas, que caminho é esse? Na realidade, nada mais é que andar segundo o Espírito, pois para isso é necessário entregar à morte nossos desejos, ideias e pensamentos. Para seguirmos exclusivamente a intuição e a revelação do Espírito é indispensável que tomemos cada dia a nossa cruz. Todos os crentes espirituais conhecem um pouco acerca da operação do Espírito. Contudo, sua experiência com relação a isso, em geral, é esporádica, por não entenderem perfeitamente todas as leis que regem essa operação. Entretanto, se sua intuição estiver bem desenvolvida, eles poderão andar segundo o Espírito de forma mais constante, sem sofrer interferência do exterior. Tudo que está fora do Espírito é considerado exterior. O problema é que, por não terem assimilado as leis que regem a vida no Espírito, acham que ela é oscilante, destituída de regras e difícil de praticar. Muitos estão determinados a seguir a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo, mas falta-lhes um impulso interior. É que não têm certeza se podem confiar totalmente na direção da intuição. Precisam ainda aprender a entender o que a intuição está lhes dizendo, se devem parar ou seguir em frente. Além do mais, ignoram qual é o estado normal do espírito, e com isso se tornam incapazes de ser continuamente conduzidos por ele. Muitas vezes esse espírito perde o poder de operar, simplesmente porque eles não sabem mantê-lo nas devidas condições. Embora às vezes recebam uma revelação em sua intuição, não entendem por que, mesmo quando buscam essa revelação fervorosamente, algumas vezes a recebem, e em outras, não. Naturalmente isso acontece porque em algumas ocasiões eles estão andando segundo a lei do Espírito, ainda que inconscientemente, e por isso obtêm revelação. Já em outras, embora peçam, não a recebem porque não o fazem segundo essa lei. Se andassem constantemente pela lei do Espírito, ainda que sem conhecê-la, e não de forma intermitente, poderiam receber a revelação sempre. Infelizmente eles não sabem disso. É certo, porém, que, para recebermos constantemente a revelação, precisamos conhecer as leis do Espírito e a vontade de Deus, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se desejamos viver fielmente, precisamos compreender a importância de tudo que se passa em nosso espírito, pois tudo tem um significado. Portanto, é indispensável entender as leis do Espírito. Muitos cristãos consideram uma operação ocasional do Espírito Santo em seu espírito como a mais sublime das experiências. Não esperam desfrutá-la diariamente, imaginando que um acontecimento especial desse só pode acontecer poucas vezes na vida. No entanto, se vivessem pelo Espírito, e de acordo com as leis dele, descobririam que se trata de um acontecimento do dia a dia. Isso que para eles é tão extraordinário, que é algo que não se pode experimentar permanentemente, na realidade faz parte da experiência diária comum dos crentes. O extraordinário é que os crentes abandonem essa experiência comum, permanecendo sem a orientação do Espírito. Suponhamos que determinado pensamento nos ocorreu. Será que somos capazes de discernir se ele veio do nosso espírito ou da alma? Alguns pensamentos ocorrem no espírito, enquanto outros, na alma. Os crentes precisam compreender o modo de operar dos diversos constituintes do seu ser. Somente assim poderão distinguir o que é do espírito do que é da alma. Precisam sempre reconhecer a fonte do pensamento que lhes vem à mente. Precisam saber de onde procede o sentimento que têm. Devem ter consciência plena da natureza da força que utilizam para trabalhar. Só assim poderão seguir o Espírito.
Sabemos que é da alma que vem a consciência de nós mesmos. E um dos aspectos dessa autoconsciência é a autocrítica. Esta é por demais prejudicial, porque nos leva a focalizar a nós mesmos, fortalecendo assim a vida do ego. Muitas vezes, como resultado desse autoexame, experimentamos orgulho e exaltação própria. Contudo, existe um tipo de análise que constitui uma ajuda inestimável para a nossa vida espiritual. Sem ela somos incapazes de saber como realmente somos, e o que estamos seguindo. A autocrítica prejudicial é a que focaliza nosso sucesso ou fracasso, gerando ou uma atitude de orgulho, ou de autopiedade. A análise proveitosa é aquela em que investigamos apenas a origem dos nossos pensamentos, sentimentos ou desejos. Deus quer que fiquemos libertos da autoconsciência, mas não que vivamos como pessoas destituídas de percepção inteligente. Não devemos ser demasiadamente autoconscientes, mas precisamos conhecer a verdadeira condição de todos os nossos constituintes interiores. Fazemos isso através do conhecimento que o Espírito Santo nos concede. Realmente é muito necessário que analisemos nossas atividades com o coração. Parece que muitos crentes desconhecem que possuem um espírito. Apesar de possuí-lo, eles simplesmente não têm consciência dele. Talvez tenham percepção espiritual, mas não entendem que ela procede do Espírito. Todo crente verdadeiramente nascido de novo deve viver de acordo com a vida do Espírito. Se nos dispusermos a receber esse tipo de orientação, saberemos o que é o nosso sentido espiritual. Um fato é indiscutível: nossa alma é afetada pelas circunstâncias externas, mas o espírito, não. Quando a alma se encontra diante de paisagens belas, de uma natureza serena, uma música inspirativa, ou de outras circunstâncias externas, por exemplo, ela é instantaneamente afetada e tem uma reação forte. Com o espírito não é assim. Quando ele é inundado pelo poder do Espírito Santo, torna-se independente da alma. Diferentemente desta, ele não precisa de estímulo exterior para ser ativado, mas pode ficar ativo por sua própria iniciativa. Ele pode operar em quaisquer circunstâncias. Por isso, os crentes verdadeiramente espirituais podem ser ativos com ou sem os sentimentos da alma, com ou sem a força do corpo. São esses os que vivem pelo seu espírito, que está sempre operando. Embora em realidade a percepção da alma e a intuição do espírito sejam distintamente opostas, ocasionalmente parecem bastante semelhantes, a ponto de deixar o crente confuso. Aquele que tem mais pressa para agir, quando ocorrer essa semelhança, se enganará com mais facilidade. Todavia, quem aguardar com paciência e testar a procedência dos seus sentimentos, repetidamente, verá que, na hora exata, o Espírito Santo lhe mostrará a verdadeira fonte. Em se tratando de andar segundo o Espírito, devemos a todo custo evitar a pressa. Os cristãos da alma geralmente se inclinam para determinadas direções. A maior parte tende ou para a emoção ou para a razão. Quando se tornam espirituais, a tendência deles é dar uma guinada de 180 graus, indo para o extremo oposto. Assim os emotivos serão tentados a pensar que a voz do Espírito é um raciocínio frio que na verdade, vem deles mesmos. Reconhecendo que sua antiga que, na vida emocional era da alma, agora se enganam, achando que seu próprio raciocínio é espiritual. Do mesmo modo, os que eram racionais podem subsequentemente ver seu sentimento passional como sendo a liderança do Espírito Santo. Também estes estão conscientes da vida fria que viviam na alma ** até então, ignorando ainda que, trocando a emoção pela razão, ou vice-versa, continuam sendo crentes da alma ***. Vamos, então, recordar as funções do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é seguir a intuição espiritual. Todo o nosso conhecimento espiritual, comunhão e consciência ocorrem através da intuição. É por meio dela que o Espírito Santo guia o crente. Ele mesmo não necessita procurar descobrir o que é espiritual e o que não é. O que precisa fazer é ser fiel à sua intuição espiritual. Temos de entender a mente do Espírito intuitivamente, a fim de ouvir a voz dele. Alguns buscam os dons do Espírito Santo com sincero fervor. No entanto, o que esses crentes muitas vezes realmente almejam é sentir alegria, pois, por trás do seu pedido, está o eu.
Eles acreditam que, se sentirem o Espírito Santo descendo sobre eles, ou se perceberem uma força externa controlando seu corpo, ou um fogo abrasador da cabeça aos pés, é porque foram batizados no Espírito. O Senhor pode até permitir que as pessoas o sintam, entretanto é muito prejudicial buscá-lo por meio da emoção. Isso não apenas pode despertar a vida da alma, como também provocar uma imitação do inimigo. O que Deus realmente valoriza não é o fato de sentirmos sua presença através das emoções, nem de sentirmos amor para com Ele, mas obedecermos ao Espírito Santo e vivermos de acordo com o que Ele revela ao nosso espírito. Muitas vezes encontramos pessoas batizadas no Espírito Santo, que continuam a viver de acordo com sua vida natural, e não com seu espírito. Falta-lhes uma intuição sensível, capaz de discernir as questões do mundo espiritual. O que Deus valoriza de fato é nossa comunhão com Ele em espírito, e não a emoção. Com essa longa análise das funções do espírito, conforme descritas na Bíblia, podemos perceber que o espírito pode ser tão entusiasmado quanto a emoção e tão frio quanto a razão. Somente os crentes experientes no Senhor sabem distinguir o que é do espírito do que é da alma. Quem tenta compreender os toques do Espírito Santo pelo raciocínio, ou então, como acontece com frequência, tenta sentir esses toques em vez de procurar conhecer realmente a Deus pela intuição e viver de acordo com o conhecimento recebido, levam uma vida na carne. Está permitindo o fracasso de sua vida espiritual. Examinando a vida de Paulo, podemos ver mais claramente o que significa seguir a intuição espiritual. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Gálatas 1:15-17, grifo do autor, conforme dissemos, Deus nos dá a revelação e nós a recebemos no Espírito. Quando o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse, isso ocorreu em seu espírito, Apocalipse 1:10. A Bíblia está sempre ensinando que a revelação é algo que ocorre no espírito do crente. E o apóstolo Paulo diz que estava andando no espírito quando recebeu, em seu espírito, a revelação sobre o Senhor Jesus para que fosse pregar aos gentios. Ele não consultou a carne nem o sangue, pois não tinha necessidade de ouvir a opinião, o pensamento ou os argumentos do homem. Não foi a Jerusalém para se encontrar com os que eram espiritualmente mais edificados que ele, a fim de saber o ponto de vista deles. Simplesmente seguiu a direção do seu espírito. Paulo recebeu a revelação de Deus em sua intuição e assim ficou sabendo a vontade divina. Por isso não precisava mais buscar outra evidência. Ele considerava a revelação que receberá em seu espírito suficiente para guiá-lo. Naquela ocasião, proclamar o Senhor Jesus aos gentios era um novo ponto de partida. A alma do homem, com toda a probabilidade, lhe sugeriria que ele buscasse mais informações e principalmente, que consultasse aqueles que possuíam mais experiência na pregação. Entretanto Paulo seguiu apenas seu espírito. Ele não se preocupava com o que iriam dizer os homens, nem mesmo os apóstolos mais espirituais. Assim também, devemos seguir a orientação que o Senhor envia diretamente ao nosso espírito, em vez de dar ouvidos às palavras de outros, mesmo que sejam espirituais. Será que quero dizer, então, que as palavras dos pais espirituais são inúteis? Não, elas são muitíssimo úteis. A exortação e o ensino dos pais são de grande valor. Todavia nós temos sempre de julgar tudo o que dizem, 1 Coríntios 14:29. Portanto, o certo é receber a instrução do Senhor diretamente em nosso espírito. Quando estivermos em dúvida, sem saber se o que se passa em nosso espírito vem de Deus ou não, podemos receber uma boa ajuda, procurando ouvir aqueles que têm recebido um ensino profundo do Senhor. Se, porém, como ocorreu com Paulo, já sabemos com certeza que Deus nos tem revelado sua vontade, não devemos indagar nada aos homens, nem mesmo aos apóstolos, caso existam alguns hoje. Pelo contexto dessa passagem, vemos que o apóstolo Paulo ressalta que o evangelho que ele prega lhe veio de Deus, e não que o receberá de outros apóstolos. Isso possui um significado enorme. O evangelho que pregamos não deve se resumir apenas àquilo que ouvimos dos homens, lemos nos livros, ou até mesmo que entendemos através de nosso raciocínio. Temos de recebê-lo de Deus, pois caso contrário não terá nenhum valor espiritual.
Os crentes novos hoje acolhem bem a ideia de ter instrutores. E os que são espiritualmente maduros desejam transmitir à segunda geração uma fé correta. Contudo, quem será capaz de dizer o que é que realmente possui valor espiritual? Se o que cremos e pregamos não provém da revelação, de nada vale. É possível recebermos belos pensamentos da mente de outros e mesmo assim nosso espírito permanecer empobrecido e vazio. Obviamente não se trata aqui de esperar um novo evangelho. Tampouco subestimamos o ensinamento dos servos de Deus, pois a Bíblia ensina claramente que não devemos desprezar as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20. O que estamos enfatizando é que precisamos sempre ter a revelação plena no Espírito. Tudo o que se acha escrito por aí, se não provém de revelação, não tem significado. Se desejarmos ser espiritualmente eficazes na pregação, devemos, logo de início, entender a verdade de Deus em nosso espírito. Tudo aquilo que recebemos dos homens, por atacado, não importa a quantidade e a qualidade, é destituído de qualquer valor espiritual. A revelação no Espírito deve ocupar um lugar de preeminência na vida do servo de Deus. Aliás, é a primeira qualificação de um obreiro. Somente ela nos torna capazes de realizar algum serviço espiritual e andar segundo o Espírito. E como é grande o número de obreiros que confiam no próprio intelecto e na própria mente para a realização da obra espiritual. Até mesmo para os crentes mais consagrados a mensagem não passa de uma aceitação mental da verdade, que só produz morte. É nosso dever perguntar a nós mesmos se o que pregamos provém de uma revelação de Deus ou dos homens. Os ataques de Satanás. Tendo em vista a importância do nosso espírito, lugar onde mantemos comunhão com o Espírito Santo, não é de estranhar que Satanás queira, com tanta persistência, impedir-nos de conhecer as funções dele. É que o diabo tem medo de que venhamos a andar no Espírito. O propósito do inimigo é confinar a vida do crente dentro da alma, e apagar seu espírito. Assim ele proporciona aos crentes muitas sensações físicas estranhas, e procura encher a mente deles de vários pensamentos, fazendo-a vaguear. O objetivo dele ao dar ao crente essas sensações e pensamentos é confundir sua consciência espiritual. Enquanto ele estiver confuso, não será capaz de fazer distinção entre o que é do espírito e o que procede da alma. Satanás sabe muito bem que a nossa vitória está em sabermos ler a percepção espiritual, e quantos ignoram esse princípio? Então ele reúne todas as suas forças para atacar o espírito do crente. Queremos lembrar, mais uma vez que, nessa batalha espiritual, jamais devemos empreender qualquer ato que venha de nossos sentimentos ou de pensamentos repentinos. Mesmo que tenhamos orado antes, nunca devemos pensar que, por causa disso, esses pensamentos estão isentos de erro. Engano acreditar que todos os pensamentos que nos ocorrem durante a oração vêm de Deus. Parece que, ingenuamente, imaginamos que a oração pode tornar certo algo que é errado. Achamos que tudo aquilo sobre o que oramos inevitavelmente está certo. É verdade que buscamos a vontade de Deus. Isso não significa, porém, que necessariamente já a conhecemos. É em nosso espírito, e não em nossa mente, que Deus nos revela a sua vontade. Satanás, para impedir que os crentes andem no espírito, emprega medidas ainda mais drásticas que a tentação de viver pela alma. Depois de seduzi-los a viver pelos pensamentos e sentimentos, isto é, pelo homem exterior, ele dá o passo seguinte, que é fingir ser o espírito deles. Ele cria muitos sentimentos enganosos, a fim de confundir os sentidos espirituais dos crentes. Quem ignora a existência dos ardis do inimigo, simplesmente pode permitir que seu espírito fique sufocado, até parar de operar. Aí, então, vê esse sentimento falso como se fosse algo do seu espírito. Como sua percepção espiritual se acha embotada, Satanás amplia ainda mais seu engano, inoculando na mente dele a ideia de que Deus o está conduzindo por meio de sua mente renovada. Com isso, o inimigo sutilmente encobre tanto o erro dos crentes, que não estão exercitando seu espírito, como também sua própria atuação neles. Tão logo o espírito do homem deixa de operar, o Espírito Santo fica sem um ponto de apoio dentro dele. Aí, então, todos os recursos de Deus naturalmente são cortados. Desse modo, é impossível que tais crentes continuem experimentando a verdadeira vida espiritual.
E se os crentes desconhecem essa condição, Satanás os ataca ainda mais impiedosamente. Ele pode iludi-los, quando não estiverem conscientes da presença de Deus, fazendo-os pensar que estão vivendo pela fé, ou levando-os a sofrer sem causa, achando que estão sofrendo com Cristo em seu espírito. Por conseguinte, Satanás, por meio de um espírito falso, engana os crentes, levando-os a obedecerem à vontade dele. Tais experiências acontecem com cristãos que são espirituais mas não possuem discernimento. Os crentes espirituais precisam possuir discernimento espiritual, para que pratiquem todas as suas ações pelo raciocínio espiritual. Não devem agir impulsivamente, seguindo uma emoção passageira ou um pensamento repentino. Nunca devem fazer nada às pressas. Devemos analisar cada ato com percepção espiritual, para praticarmos apenas aquilo que o conhecimento intuitivo do Espírito aprovar. Não devemos fazer nada impulsionados por um sentimento agitado ou por um pensamento repentino. Devemos examinar tudo, cuidadosa e tranquilamente, antes de executar. Para andarmos em espírito, é muito importante que examinemos e ponhamos à prova nossos atos. Não devemos desperdiçar nossa vida cristã como tolos. Precisamos sempre examinar cuidadosamente todos os pensamentos, sentimentos e tudo mais que nos ocorrem, para sabermos se provém de Deus, ou de nós mesmos. A inclinação natural dos homens é levar a vida comodamente, adaptando-se a tudo o que acontece. Quem age assim muitas vezes pode estar acolhendo algo que vem do inimigo. Geralmente não investigamos essas questões, mas as Escrituras nos mandam, julgai todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21. Aliás, isso constitui uma das características dos crentes espirituais, e um ponto forte deles. Eles conferem coisas espirituais com espirituais, 1 Coríntios 2:13. A palavra conferir no original significa comparar, misturar, ou ajuntar, nota de Darby, ou determinar, nota de Darby. O Espírito Santo concede esse poder aos crentes espirituais, para que eles possam examinar qualquer fato, pensamento, sentimento, etc., que lhes ocorra. Se assim não fosse, seria muito difícil viver, já que nos achamos sob a influência dos múltiplos enganos dos espíritos malignos. A acusação de Satanás. Satanás tem outra maneira de atacar aqueles que almejam se dirigir pela intuição espiritual. Ele imita ou representa falsamente a consciência do crente, lançando-lhe toda sorte de acusações. Para mantermos nossa consciência pura, devemos estar dispostos a acatar as repreensões dela e a resolver tudo aquilo que ela condena. O inimigo se aproveita do nosso desejo de manter a consciência livre de culpa e nos acusa de vários erros. Se, equivocadamente, acolhermos tais acusações achando que são de nossa consciência, podemos, muitas vezes, perder a paz. Com isso, acabamos nos cansando, na tentativa de acompanhar o ritmo delas, e por fim perdemos a confiança para crescermos espiritualmente. Os crentes espirituais precisam saber que Satanás, além de nos acusar diante de Deus, acusa-nos a nós mesmos também. Ele age assim no intuito de perturbar, e nos fazer pensar que temos de receber castigo porque erramos. Os filhos de Deus só poderão crescer espiritualmente se tiverem um coração cheio de confiança. Satanás está atento a isso, e forja acusações da consciência, a fim de levá-los a crer que pecaram. Dessa forma, desfaz-se a comunhão com Deus. O problema dos crentes é não saber fazer distinção entre a acusação dos espíritos malignos e a repreensão da consciência. Muitas vezes, pelo temor de ofender a Deus, eles recebem a acusação de algum espírito maligno e pensam que aquilo é a censura da consciência. Se não atentarmos para essa acusação, ela vai se tornando cada vez mais forte, até se tornar incontrolável. Desse modo, os crentes espirituais, além de se disporem a submeter-se à reprovação da consciência, precisam aprender também a discernir a acusação do inimigo. Algumas vezes o inimigo pode acusar os crentes de pecados que eles cometeram de fato. Na maior parte das vezes, porém, acusa-os apenas de pecados imaginários, isto é, o espírito maligno faz com que eles sintam que pecaram. Se realmente pecaram, devem confessar imediatamente diante de Deus, pedindo a purificação do sangue precioso, 1 João 1:9. Todavia, se a acusação continuar, obviamente ela provém de um espírito maligno.
Essa questão é muito séria. Antes de aprendermos a fazer distinção entre a reprovação da consciência e a acusação do inimigo, precisamos perguntar a nós mesmos se realmente detestamos o pecado. Se estamos abrigando algum pecado, será que estamos dispostos a confessá-lo e abandoná-lo? Se desejamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, e ainda não demos atenção à voz de acusação, podemos ter confiança plena, pois não estamos querendo nos rebelar contra Deus. Depois que resolvemos fazer a vontade do Senhor, devemos nos examinar para ver se cometemos ou não aquele pecado. Precisamos saber, com absoluta clareza, se o fizemos ou não, porque o maligno frequentemente nos acusa de muitos erros desconexos. Caso o tenhamos feito, primeiro devemos descobrir, pelo ensino da Bíblia e pela intuição espiritual, se trata ou não de algo errado. Se não fizermos isso, embora não tenhamos cometido o pecado, Satanás nos fará sofrer, como se realmente tivéssemos cometido. O adversário é perito em colocar em nós todo tipo de sentimento. Ele pode fazer com que nos sintamos alegres ou tristes. Pode provocar sentimento de culpa, e também de ausência de culpa. Todavia o que os crentes precisam entender é que seu sentimento nem sempre está correto, quando acham que não estão errados. Muitas vezes pensamos que estamos certos, quando na verdade estamos errados. Por outro lado, podemos não estar errados, mesmo quando pensamos que estamos. Pode se tratar apenas de um sentimento, sem nenhuma base real sejam quais forem nossos sentimentos, precisamos testá-los, para termos certeza, a fim de conhecer sua verdadeira procedência. O crente sempre deve adotar uma atitude de neutralidade para com toda acusação. Não deve tomar nenhuma atitude antes de verificar qual é a origem dela. E não deve fazê-lo com pressa, mas aguardar com serenidade, até saber com certeza se trata-se de uma repreensão do Espírito Santo ou de uma acusação de algum espírito maligno. Se for do Espírito Santo, ele deverá resolver a questão com toda honestidade. A espera aí não é uma questão de rebelião, mas de incerteza. Entretanto, é absolutamente necessário resistir a todo impulso de fazer confissão a outros, quando a motivação para isso vier de forças puramente exteriores. É que o inimigo frequentemente tenta compelir-nos a confessar. A verdadeira convicção, a que provém do Espírito Santo, nos conduz à santidade. O objetivo de Satanás, porém, é unicamente nos acusar. Ele nos acusa visando levar-nos à autoacusação. Seu propósito é simplesmente fazer o cristão sofrer. Às vezes, quando o crente aceita o sentimento de culpa do inimigo e faz a confissão correspondente, Satanás o enche de uma falsa paz. Isso é muito perigoso, pois o servo de Deus deixa de experimentar a verdadeira contrição pelo pecado. Após a confissão do pecado e de sua purificação pelo sangue precioso, a censura da consciência cessa. Já a acusação do inimigo continua, mesmo depois que confessamos e nos purificamos daquilo de que ele nos acusa. A censura da consciência nos conduz ao precioso sangue de Cristo. A acusação do inimigo nos leva ao desespero, levando-nos a pensar que não podemos ser redimidos. O propósito de Satanás ao nos fazer acusações é levar-nos à derrota final. E, no fim, o crente, resignadamente, suspira, já que não posso ser perfeito, de que vale tudo isso, então? Às vezes a acusação de Satanás ocorre juntamente com a repreensão da consciência. O crente pecou realmente, mas embora ele resolva a questão de acordo com a mente do Espírito Santo, a acusação continua. É que o espírito maligno faz a acusação juntamente com a censura da consciência. Portanto, é de extremo interesse que mantenhamos uma atitude de permanente intransigência para com o pecado. Além de não darmos ao inimigo motivo para acusação, também temos de aprender a fazer distinção entre a repreensão do Espírito Santo e a acusação dos espíritos malignos. De igual modo, é preciso aprender a distinguir entre o que é apenas uma acusação do inimigo, e o que é essa acusação misturada à repreensão da consciência. Precisamos nos lembrar sempre de que depois que somos purificados do pecado pelo sangue precioso, e depois que o confessamos e o abandonamos, o Espírito Santo nunca nos condena. Outros perigos. Além das imitações e ataques de Satanás, existem ainda outros perigos no caminho daquele que anda no Espírito. Muitas vezes nossa alma inventa ou sente algo que nos impulsiona a agir.
Lembremo-nos de que nem todas as sensações que experimentamos emergem do espírito. Tanto o corpo, como a alma e o espírito têm, cada um, suas próprias sensações. Portanto, é da maior importância que não interpretemos as sensações da alma ou do corpo como sendo a intuição do espírito. Os servos de Deus precisam aprender diariamente, através da experiência, o que é e o que não é uma expressão da intuição espiritual. Depois que entendemos a importância de viver de acordo com ela, facilmente nos esquecemos de que os outros componentes do ser, e não só o espírito, também possuem sensações. Na verdade, a vida espiritual não é nem tão complicada nem tão fácil como as pessoas costumam imaginar. Então temos aí dois motivos de alarme. O primeiro é interpretarmos os outros sentidos como sendo a intuição do espírito. O outro é o perigo de entender mal o significado da intuição. Enfrentamos esses dois perigos todos os dias. Por isso, é absolutamente essencial examinar as Escrituras. Para sabermos se estamos sendo ou não movidos pelo Espírito Santo e se andamos nele, precisamos verificar se aquilo que nos ocorre se harmoniza com o ensino da Bíblia. O Espírito Santo fala a nós, hoje, o mesmo que falou aos profetas do passado. É totalmente impossível que o Espírito Santo tenha condenado determinada prática no passado, e hoje ele nos diga que devemos fazer aquilo que antes condenou. Então precisamos examinar se a revelação que recebemos na intuição espiritual se acha em consonância com o ensino da Palavra de Deus. Se seguirmos apenas a intuição, sem buscarmos a confirmação das Escrituras, inevitavelmente cairemos em erro. A revelação do Espírito Santo em nosso espírito deve coincidir com a revelação que ele dá nas Escrituras. Nossa carne está em constante atividade. Por isso devemos estar sempre atentos para não permitir que ela interfira em nossa obediência ao ensino das Escrituras. Sabemos que a Bíblia revela o pensamento do Espírito Santo. Entretanto, mesmo que a observássemos com perfeição, ainda assim não estaríamos necessariamente seguindo o pensamento divino. Por quê? Porque frequentemente examinamos os ensinamentos das Escrituras com a nossa mente natural, e depois os praticamos com nossa força natural. Então, embora o que entendemos e praticamos esteja em perfeita concordância com as Escrituras, realizamos todo esse processo sem estar na dependência do Espírito Santo. A questão permanece por completo na esfera da carne. Por isso, assim como precisamos da confirmação das Escrituras com relação àquilo que recebemos no Espírito proveniente da mente do Espírito Santo, também devemos realizar aquilo que sabemos das Escrituras por meio do Espírito. O fato é que a carne quer dominar até mesmo no que diz respeito à observação das Escrituras. O Espírito tem intuição, e poder também. Consequentemente, se não pusermos em prática, pela força do Espírito, o ensinamento que recebemos na mente, ele fica sem efeito. Devemos considerar ainda outra questão. Se vivermos e andarmos inteiramente no Espírito, vamos nos deparar com um grande perigo. Embora a palavra enfatize o espírito do crente, ensina-nos também que a importância dele se deve ao fato de que o Espírito Santo habita em nós. É em nosso espírito, o lugar onde o Espírito de Deus habita, que ele expressa seu pensamento. Por isso devemos andar e viver inteiramente no Espírito. As orientações e repreensões que recebemos nele provêm do Espírito de Deus. Ao ressaltar a importância do Espírito Santo, estamos, também, enfatizando nosso próprio espírito, pois este constitui a base de operação do Senhor. Depois de compreender a obra e a função do nosso espírito, corremos o perigo de confiar inteiramente nele, esquecendo-nos de que ele é apenas um servo do Espírito Santo. É do Espírito de Deus, e não do nosso espírito, que recebemos a orientação correta para conhecer toda a verdade. Se o espírito do homem estiver separado do Espírito Divino, ele será tão inútil quanto os demais constituintes do nosso ser. Jamais devemos alterar a relação devida entre o espírito do homem e o Espírito Santo. Muitos crentes ignoram os fatos acerca do espírito do homem e de sua operação. É por isso que apresentamos uma exposição detalhada dessa questão nestas páginas. Isso não significa, porém, que a posição do Espírito Santo em nós seja inferior à do nosso próprio espírito. O entendimento dessa faculdade do homem tem como propósito ajudar-nos a obedecer a Deus e exaltá-lo mais. Essas considerações devem exercer grande influência sobre tudo o que diz respeito ao recebimento de orientação divina.
Deus nos deu o Espírito Santo, em primeiro lugar, para benefício de todo o corpo de Cristo. Ele habita em cada indivíduo porque mora na totalidade do corpo de Cristo, e todos são membros desse corpo. A obra do Espírito é coletiva em sua natureza, 1 Coríntios 12, 12-13. Ele guia cada indivíduo porque guia o corpo inteiro. Ele conduz a cada um de nós por causa do corpo. O que se passa com um membro envolve todo o corpo. A orientação que o Espírito Santo nos dá em nosso espírito em particular está relacionada com os demais membros. A orientação espiritual é direção para todo o corpo. Para que nossos atos e atitudes possam estar relacionados com o corpo, precisamos buscar o mesmo sentir e pensar no espírito de 2 ou 3, ainda que tenhamos recebido pessoalmente uma orientação em nosso espírito. Precisamos sempre observar esse princípio na obra espiritual. Grande parte das derrotas, contendas, ódio, divisão, vergonha e dor se deve à atuação independente de crentes que são bem intencionados, mas seguem apenas o próprio Espírito. Todo aquele que segue o Espírito deve também testar toda a orientação recebida, analisando-a no contexto do relacionamento com o corpo espiritual, a fim de determinar se veio do Espírito Santo ou não. Em todos os aspectos de nosso trabalho, conduta, fé e ensino, devemos nos orientar pelo relacionamento de membros uns dos outros, Romanos 12, 5. Concluímos, pois, que ao longo da caminhada espiritual se escondem muitas armadilhas. Qualquer pequeno descuido pode causar derrota. Todavia não existe atalho nem desvio que possamos tomar. Os conhecimentos que adquirimos não nos protegem. Pelo contrário, nós mesmos temos de provar tudo. Aqueles que nos precederam podem apenas nos avisar dos perigos que se acham à frente, a fim de não cairmos neles. Quem pensa que pode se desviar de parte do caminho, ficará desapontado. Entretanto, aqueles que seguirem o Senhor fielmente poderão evitar muitas derrotas desnecessárias. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.